Que o Senhor fale com cada um de nós. Amém, você pode sentar. O irmão Saulo acabou de me mostrar ali que alguém perdeu um molho de chaves e terminou um carro passando na garagem, terminou um carro passando por cima, estragou um pouco o controle. Depois você dá uma olhada se não era o seu, e se for, você procura o irmão Saulo, está lá atrás, que ele tem as chaves e pode lhe ajudar nessa situação, tá? Antes de ler a palavra do Senhor, próximo domingo pela manhã, nós receberemos aqui na nossa igreja pastor Alexandre Peixoto. Ele é o diretor de operações da Junta de Missões Mundiais. Nós estamos em plena campanha de missões nacionais. Mas missões é sempre uma coisa só, é fazer a vontade de Deus em qualquer lugar. Então, domingo de manhã, nós receberemos o nosso irmão Alexandre Peixoto, que vai nos falar dos desafios da Junta de Missões Mundiais. Nós teremos inclusive algum tempo de reunião com ele depois. Se você quiser participar desse tempo posterior, não deixa de falar comigo. Eu ainda nem sei como vai ser, mas me dá seu nome e a gente pode te colocar nessa reunião depois do culto, obviamente o almoço, para a gente conhecer mais das propostas que a nossa Junta de Missões Mundiais vai nos apresentar. Nós temos mencionado isso já faz bastante tempo, alguns meses que nós mencionamos isso, que o Senhor está nos conduzindo a fazer cada vez mais missões do outro lado da rua e do outro lado do mundo. Então, ou vamos melhorar o nosso projeto na Ásia, ou um novo projeto na Ásia, ou um novo projeto em outro lugar do mundo, mas nós, uma das milhares de igrejas espalhadas mundo afora, também precisa participar da ação de Deus no mundo. Amém? Mais uma vez, o que pediram para me reforçar é que nós estamos no processo de melhor segurança, melhor transparência com as nossas crianças do departamento infantil, melhor comunicação com os pais das nossas crianças. Então é muito importante que você que é membro da igreja ou que traz regularmente seu filho, baixe o aplicativo. É com ele que você pode se comunicar com o ministério, se alguma coisa acontecer com a sua criança, ela precisar de você, simplesmente porque está chorando e está pedindo a sua presença, é através desse aplicativo, sem precisar pegar o WhatsApp, sem precisar pegar dados, que a gente pode se comunicar por você. Então não esqueça, baixa, já vai testando lá como é que funciona, para a gente ter mais segurança e melhor comunicação. Nós vamos abrir, meus irmãos, a palavra do Senhor no livro de Daniel, capítulo 1. Nós estamos pensando numa série de reflexões com o tema de retorno à santidade. Nós já pensamos nos pecados de pensamento, nos pecados de atitude, nos pecados de relacionamento, nos pecados de palavra. São 7 categorias, então nós vamos para a 5ª categoria hoje, que são chamados pecados de ação. É naturalmente a categoria de pecado mais fácil de pensar, porque nós pensamos muito em pecado como algo que a gente faz. As outras categorias que pensamos eram até categorias assim meio que novas. A gente não costuma pensar que peca em palavra, e que palavra pode ser tão forte. A gente não costuma pensar que peca pensando, embora tudo que a gente faz nasce no pensamento. A gente não separa no dia a dia a atitude, que é essa nossa predisposição, que é a nossa até disposição da ação. Nós estamos acostumados a pensar, sim, em pecados que são de ação, o que fazemos, como agimos, aquelas coisas que escolhemos fazer, ou que não resistimos, e terminamos pecado. E como isso é um tema bastante comum, eu gostaria de pensar com os irmãos a partir do tema como ser fiel no mundo que tenta definir quem somos. Como ser fiel no mundo que nos leva a agir de uma forma diferente daquela que queremos. E com isso eu não estou pensando em que a gente pode colocar a culpa no pecado no mundo. Eu não estou pensando de que um homem adultera porque anda com outros homens adúlteros. Eu não estou pensando que um jovem peca ao usar drogas, por exemplo, ao desobedecer os pais, porque anda com outras pessoas que fazem isso, com outros amigos que fazem isso.
mas sim como permanecer, como agir no mundo de tentações. É o que eu gostaria de pensar com os irmãos a partir de Daniel capítulo 1, porque a gente tem faculdade, nós somos tentados a nos amoldar, a ser iguais a todas as pessoas na faculdade. A gente tem o CLT tóxico, a gente trabalha, e o ambiente de trabalho às vezes é um lugar tão tóxico, tão horrível, massacra. Às vezes é um lugar em que a gente é tentado a fazer coisas que não concorda, a gente é provado em todos os sentimentos. Como agir de forma pura nesse mundo que nos molda, mundo dos negócios? Quando você recebe uma proposta de serviço, o que é que você costuma receber? Faço por 11 sem nota e por 14 com nota. Não é assim? A gente já recebe as duas propostas, é tão natural. Eu lembro de uma vez ter alugado um equipamento de som para a nossa igreja, uma igreja onde eu era pastor, e a pessoa que alugou o equipamento perguntou no final: pastor, o senhor quer que eu bote quanto no recibo? Como assim, meu irmão? Primeiro, você é um crente que aluga coisas para igrejas, quer dizer que se alguém pedir para colocar um valor maior no recibo, você coloca? E quer dizer que você acha que eu vou pegar um recibo desse? Como assim? Que pergunta descabida. Como viver, como agir, como ser puro no mundo que tenta mudar a nossa vida, que tenta moldar as nossas convicções, seja na moral, seja em quaisquer outros valores. O livro de Daniel é um livro em que foi escrito, em que Daniel estava experimentando exatamente isso. Era por volta do ano 605 antes de Cristo, quando a Babilônia destruiu Jerusalém. Ela fez isso em 3 ocasiões, essa foi a primeira. E versículo 1 diz assim: no 3º ano do reinado de Joaquim, portanto 605 a.C., rei de Judá, Nabucodonosor, Daniel capítulo 1, versículo 1, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou, e o Senhor entregou, versículo 2, nas mãos dele, tanto o rei de Judá, Joaquim, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Versículo 2 de Daniel 1, Nabucodonosor levou estes utensílios para a terra de Sinar, para o templo do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Depois, versículo 3, o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Versículo 4, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento e que fossem competentes para servirem no palácio real. E que Aspenaz lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Pulando o versículo 5, entre eles se achavam, versículo 6, portanto, entre eles se achavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram da tribo de Judá. Versículo 7, o chefe dos eunucos lhes deu outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar. Daniel quer dizer, Deus é o meu juiz. Beltesazar quer dizer, príncipe de Bel, príncipe de Marduk, o principal deus da Babilônia. O Deus da Babilônia, que Nabucodonosor confiava tanto nele, que no versículo 2 nós lemos que ele pegou os utensílios da casa do Senhor em Jerusalém e levou para o templo de Bel, de Marduk, querendo dizer, Deus da Babilônia é maior que o Deus dos judeus. O Deus da Babilônia humilhou o Deus dos judeus. Os judeus são um povo fraco. Os judeus são um povo que tem uma fé fraca. A fé babilônica, a crença babilônica é maior. E você, Daniel, que diz que Deus é seu juiz, o seu nome quer dizer isso?
partir de agora você vai ser chamado de Beltesazar. Você vai ser chamado de príncipe de Bel. Não é só uma tentativa de aculturar Daniel, não é uma tentativa de controlar, é uma tentativa de mudar quem Daniel é. E assim acontece com os amigos deles todos. Ainda no versículo 7, Ananias, que quer dizer Deus é gracioso, Deus é belo, passa a ser chamado de Sadraque, que quer dizer inspirado por Acu, o Deus da lua. Ananias, você não precisa mais dizer que Deus é gracioso, porque agora você tem um nome melhor. Você é aquele que é inspirado por Acu, o Deus da lua. Já pensou? Que promoção, que coisa maravilhosa estão fazendo com Ananias. Misael, que quer dizer... Deixa eu me achar aqui, onde é que eu estou? Eu perdi o Misael, sabia? Perdi o Misael. Misael, que quer dizer quem é como Deus, achei o Misael. Quem é como Deus, passa a ser chamado de Mesá, que quer dizer quem é como Acu, o mesmo Deus da lua. E o último, Azarias, que quer dizer Deus me ajuda, passa a ser chamado de Abed-nego, servo de Nebo, o Deus da sabedoria babilônica. E essa tentativa de destruir quem aqueles homens eram, ela é tão forte que eles ficariam lá. Volta para o versículo 5 que eu pulei. O rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser educados ao longo de 3 anos, e ao final desse período passariam a servir o rei. Vocês estão entendendo? Primeiro, eles confiam que o Deus dos judeus vai livrá-los da Babilônia. E a Babilônia derrota Israel. Que frustração! Cadê o nosso Senhor? Cadê o nosso Deus que não nos livra do poder da Babilônia? Eles são levados como escolhidos, os melhores de Jerusalém para a Babilônia, dentro do projeto da Babilônia de impor a sua cultura no mundo todo. Foi um dos maiores impérios de todos os tempos. E lá eles vão passar uma faculdade. Eles vão se tornar bacharéis em Babilônia. Vão estudar por 3 anos. Os nomes que eles recebem não são nomes que simplesmente tiram Deus. São promoções. São formas de dizer: vocês não precisam mais crer em tudo que creram, vocês não precisam mais ser o que foram. Vocês agora estão sendo promovidos. A sua fé é tão fraca, a sua fé é tão pequena, que você está tendo a oportunidade de ganhar uma recompensa. E olha só, durante 3 anos, você não apenas vai aprender a cultura superior da Babilônia. Durante 3 anos, você não apenas vai aprender a religião superior da Babilônia. Durante 3 anos, você vai viver no palácio. Você vai comer o que o rei come. Como negar tão grandes privilégios? Como achar que tudo isso não é bênção? Como resistir à tentação? Se estamos pensando em pecados de ação, como resistir à tentação se ela é tão gostosa, se ela é tão recompensadora, se ela é tão boa?
que dizer não para ela? Daniel não reclama, e essa é a resposta, de como resolver isso, como ser diferente, como chegar na escola, na faculdade, e encarar um professor que diz: me mostra que Deus existe, me prova. Ah, vocês estão agradecendo pela vida do Vantuil? Só quer que eu mostre quantos morreram de câncer? Ah, vocês estão agradecendo pela filha da Aldenice, Amélia? Só quer que eu mostre quantos abortos acontecem nesse hospital? O que você chama de fé é mera coincidência. O que existe é biologia, o que existe é bioquímica, o que existe é o que a gente consegue provar. Você vai chegar no trabalho e um chefe vai dizer: aqui só funciona da seguinte forma: ou você se adequa, ou você faz isso, ou você mexe nesse relatório, ou você esquece o que viu, ou não fica, porque é assim que funciona aqui. Olha, moça, nós até podemos pensar em casar, mas antes disso, antes da gente decidir se vai casar ou não, a gente precisa viver junto. Se não quiser, eu encontro uma que quer. Você não vai beber? Só um pouquinho. Como resistir à ação do pecado? Que às vezes vem como veio para Daniel e seus amigos, tão bonita, tão maravilhosa, que você pensa: eu fiquei iludido a vida toda. Eu não sabia que existia mundo fora de Jerusalém. Eu não sabia que existia vida fora da igreja. Eu não sabia que a vida podia ser diferente da que os meus pais me falaram. Eu não sabia que existia vida fora do casamento. Agora que eu estou vendo o mundo, agora que eu estou vendo tanta coisa, eu estou vendo quão besta eu fui. Os tempos que eu fiquei de igreja ou coisa parecida. Está entendendo? Essa é a situação de Daniel, que maior ou menor, nós passamos por ela diversas vezes. Diversas vezes. Às vezes é muito simples. O pastor Fernando Brandão, que os irmãos conhecem muito bem, foi um dos executivos de uma das agências dos bancos do Brasil. E ele conta que, chegando no hotel, tinha uma turma esperando por ele. E a turma disse: quanto pagaria para que ele alterasse uma palavra de um edital? Ele não estava dando àquelas pessoas a garantia de que elas seriam as vencedoras daquele edital. Mas elas estavam dispostas a pagar uma grande fortuna para que ele mudasse uma palavra. Nada mais. Não pode mudar? Uma pessoa que nós acompanhávamos disse: pastor, achamos um apartamento melhor, já negociamos com o outro, mas encontramos o melhor, e no contrato diz que se a gente desistir, tem multa. Como é que a gente faz para desistir sem mentir? Como a gente pode mudar uma regra? Porque eu não quero pagar a multa, mas também não quero mais o apartamento. A resposta que eu dei foi: pagar a multa. Simples. Mas como ser fiel? Como não mudar no mundo que tenta definir quem somos? No mundo que diz: Daniel,
Você que diz que Deus é seu juiz, esquece isso. Você vai ser promovido a príncipe de Marduk, a príncipe de Bel. Ananias, você que diz que Deus é gracioso, que esquece isso, cara. Isso não te levou para lugar nenhum. Isso só te impediu de ser feliz. Esquece isso. Você agora é inspirado por Aco, o grande Deus da lua. Você vê ele toda noite. Esquece. Você está sendo outra pessoa. Como ser fiel no mundo que tenta dizer quem você é? Eu não estou falando só da moda, mas de todas essas coisas. Se você prestar atenção nas palavras seguintes, versículo 8, Daniel toma uma decisão aparentemente insignificante, porque Daniel vai entrar numa faculdade e a aula de hoje vai ser sobre a superioridade de Marduk sobre os deuses egípcios, sobre os deuses judeus, principalmente os deuses judeus. Ele entraria numa faculdade para aprender como adivinhar as coisas, olhando para uma bacia de água e o reflexo da lua. Ele aprenderia uma nova moral sobre casamento, sobre família, sobre fé. Mas ele está disposto a ficar 3 anos naquela faculdade sem nenhum problema. Ele recebe nomes, uma nova carteira de identidade, mas ele também diz: não tem nada a ver com isso. Eu continuo sendo Daniel. Você pode me chamar do que você quiser, mas eu continuo sendo Daniel. A coisa que ele implica é com comida. Parece tão pequeno, não parece? No conjunto, parece tão pequeno, mas olha o versículo 8, Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei. Não era comida de podrão, não era comida congelada, era as finas iguarias do rei. É com isso que ele encrenca. Por quê? Porque o que eu escuto não é minha responsabilidade. Porque o que me chamam, o que dizem a meu respeito, não é minha responsabilidade. É minha responsabilidade o que eu faço. Por isso, essa semana nós vamos pensar em pecados de ação. E ao comer das finas iguarias do rei, Daniel estava incorrendo em 2 pecados, segundo a sua lei, segundo as suas convicções de fé. Ele estaria incorrendo no pecado de comer carnes que Deus havia proibido, e ele estaria incorrendo no pecado de idolatria, porque era comum que aquelas carnes, aquelas comidas antes fossem oferecidas a ídolos. E por mais que comer aquelas carnes, e por mais que sentar-se na mesa e intencionalmente não comer aquelas carnes, não comer um filé de cobra, não comer, na época, porco, não comer aquelas coisas e pegar só as verduras, por mais que ele pudesse fazer isso, ele chama os chefes todos para dizer: ó, nós não queremos comer isso aí não. É a minha atitude. Entrar numa sala, eu posso entrar e escutar tudo. Não vai mudar quem eu sou. Você pode me fazer qualquer proposta. Pode perguntar quanto eu quero que bote no recibo, eu vou continuar dizendo o que a gente concordou. E se você me der um desconto, esse desconto eu quero que vá para o recibo. Você pode me fazer qualquer proposta, entende? Não é o que eu escuto que é o problema. Você pode me chamar do que quiser, ou você, eu estou me dizendo me, né, usando o pronome, mas é você pode ser chamado de qualquer coisa e continua sendo quem é. Mas o que ele implica é com aquilo que era ação sua, que ele não mascara. No capítulo 6, Daniel faz isso de novo.
capítulo 6, há um decreto que diz que ninguém poderia orar a qualquer Deus senão ao rei. E o que ele faz? Ora escondido. Ele vai para o seu quarto, um sobrado, abre as janelas, tira as cortinas e deixa que todas as pessoas o vejam orando. Não é o decreto, não é as circunstâncias, é quem eu sou e o que eu faço. E a primeira coisa que Daniel faz é: eu não vou me contaminar com essas coisas, não. É uma decisão. Eu tenho uma amiga que aos 42 de idade recebeu exatamente a proposta que mencionei no começo. Sonho natural de todos nós, tanto homens quanto mulheres, de casamento, num relacionamento de namoro. Quando se falava de sexualidade, quando se falava de casamento, ele dizia: existem condições, existe sim, eu também tenho 42, eu também quero casar. Tenho que terminar um doutorado, tenho que fazer isso, mas daqui a 2 anos há uma possibilidade. E até lá, nós vamos conviver maritalmente. E ela disse: não. E o rapaz disse: não também. E acabou ali o relacionamento. Convicção, é uma resolução. Como ser fiel, como permanecer puro no mundo que tenta definir quem somos? Fazendo como Daniel, resolvendo. Nenhum de nós pode alegar tentações, nenhum de nós pode alegar quaisquer coisas, porque tudo está no nosso coração. Isso está tão claro no livro de Daniel que volta para o capítulo 1, versículo 1. Joga de novo na tela o capítulo 1, versículo 1. Olha a convicção de Daniel firme, que é a convicção de cada um de nós. Por que Nabucodonosor conseguiu? Acho que lá em cima eles não estão ouvindo. Daniel capítulo 1, versículo 1, você pode abrir aí na Bíblia ou no celular. Mas versículo 2, melhor dizendo: o Senhor entregou nas mãos dele Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Não, eles estavam convictos. Daniel tinha essa convicção. Não é a Babilônia que é mais forte. Não é o ídolo Bel, o ídolo Marduk que é melhor. É que o Senhor, na sua soberania, entregou. É que o Senhor, na sua soberania, disse que ia fazer isso e fez. Ele disse que Jerusalém seria destruída e foi. Ele disse que o seu templo seria destruído se o seu povo pecasse e foi. Não é o poder da Babilônia, é o poder do Senhor em permitir. É o poder do Senhor em deixar. É a soberania do Senhor. Isso estava tão profundo no coração de Daniel, que mesmo que todas as circunstâncias fossem contrárias, ele permanece firme. E volta lá para o versículo 8, quando Daniel diz assim que ele resolve, é uma convicção profunda no seu coração. E depois dessa convicção, o que é que Daniel faz? Ele pede, nesse mesmo texto, por isso ele pediu ao chefe dos eunucos que ele permitisse não se contaminar. Mas sabe como que é esse pedido? A palavra hebraica para essa palavra é exigir. É que as traduções elas são feitas também levando em conta o entendimento, levando em conta a naturalidade da leitura. E ficaria esquisito se ele é um escravo, se ele não tem o poder de exigir, ficaria esquisito traduzir por ele exigiu. Mas sim, a palavra hebraica para pediu quer dizer exigiu. É, portanto, um pedido firme. É uma profunda convicção. Naquela história que contei, o rapaz disse: olha, eu reconheço que você era uma mulher de grande valor. E eu tenho certeza, ele não estava falando isso naquela ideia do a culpa não é sua, é minha, mas ele disse: eu tenho certeza que você vai encontrar alguém muito melhor do que eu, porque eu não sou a pessoa que você merece. Ele estava falando isso com honestidade.
exigiu, falou tão firme, que aquele chefe dos eunucos disse: vamos fazer o que você está querendo, só tem um problema, você não pode emagrecer. E aí, então ele disse: pois vamos fazer o seguinte, versículo 12: faça uma experiência com esses teus servos durante 10 dias. Vamos tentar resolver isso aqui? Faça uma experiência com teus servos durante 10 dias. Nesses 10 dias nos dê apenas legumes para comer e água para beber. Nada da carne branca de Rio Verde. O que é comum carne branca em Rio Verde? Conhece essa piada em Rio Verde? Todo mundo aqui conhece, né? Do rapaz que foi no médico, disse que tinha baixado as taxas, não era mais para comer carne vermelha e comer só carne branca. Ele passou a comer só toicinho, né? Só... é branco. É. A gente vai no churrasco aqui, é muito comum as pessoas dizerem: olha, isso aqui substitui o frango, substitui o peixe, que é a gordurinha lá, essa carne branca. Pois é. Ele abriu mão disso e ficou numa dieta mais saudável. Ao final dos 10 dias, ele estava muito melhor, porque a santidade faz bem, fazer a coisa certa faz bem, fazer a atitude que Deus pede faz bem, do que todos aqueles outros. Mas nessa história que nos ensina, eu queria que você prestasse atenção nisso. É um contexto semelhante ao nosso, em que nós somos tentados a ser outras pessoas, para agradar, para permanecer no emprego, para permanecer na família, e assim por diante. E como enfrentar isso? Com a convicção de que o nosso Deus continua sendo verdadeiro, continua sendo o Deus verdadeiro, mesmo quando há uma crise. O nosso Deus é firme e fiel, mesmo quando há crise. Segundo, com esta convicção de quem Ele é, do que Ele é, da Sua palavra, tomar decisões que não mudem, que não sejam a ação do mundo na sua vida. E quais ações, quais decisões? Aquelas que dizem respeito às suas ações. Estar numa empresa que tem práticas irregulares não é pecado, porque não é você que está praticando, entende? Mas mudar o relatório é. É você que está mudando. O que cada um faz, não. Mas mudar o relatório é. E como resolver isso para não ser despedido? Com firmeza e com sabedoria. Porque se a gente não tiver sabedoria, talvez não fique em lugar nenhum. E a gente tem lembrado muito aqui que santidade chata não é uma santidade que ajuda. A santidade precisa ser simpática, precisa ser relacional. Eu quero te convidar a curvar sua cabeça e orar. Você está se sentindo assim pressionado a tomar uma atitude que não é aquela que você crê? Ah, pastor, não estou. Está. Está quando abre a internet. Está quando escolhe compartilhar ou não uma coisa. Na década de 2010, nós desenvolvimos na igreja um programa chamado de Atitude 434, programa de pureza sexual para jovens e também para casais. E naquela época existia um recurso para você resistir a algumas tentações, que era você definir que todo site que viesse com algumas palavras, você precisasse colocar uma senha. Já pensou para acessar os sites de vídeos pornográficos? Você tem que digitar uma senha e a senha ser Jesus Cristo é o Senhor? Tinha aplicativo naquela época que era capaz de pegar o seu histórico de navegação e enviar para sua mãe, enviar para sua namorada, enviar para a mãe da sua namorada. Mas a gente conversava no Atitude 434 dizendo: se você quiser acessar, você cria uma VPN, você desinstala, instala depois que acessar. Não tem senha.
Não tem relatório que substitua a firme resolução de não fazer. Por isso, na sua oração, eu te convido a pensar nisso, na sua firme resolução de não pecar. Palavra feia, palavra fora de moda. Mas eu te desafio a pensar agora em oração, a ser como Daniel e tomar uma firme decisão de não pecar. Ainda que haja um preço, ainda que isso traga um tipo de sofrimento, mas tomar essa firme decisão. E se está difícil tomar a firme decisão, reveja as suas convicções. Fortaleça as suas convicções. Mas não seja outra pessoa por causa das circunstâncias. Não seja outra pessoa porque estão querendo fazer de você outra pessoa. Convicções são inegociáveis e que o Senhor te abençoe na sua oração a permanecer com essas convicções. Enquanto a igreja ora, se houver alguém conosco hoje à noite que deseja tomar a decisão mais importante da sua vida, a de receber Jesus como seu Senhor e seu Salvador, se você está aqui e hoje é o dia de seu arrependimento, é o dia da sua conversão, dia em que você diz, eu quero a partir de hoje, já vi, já ouvi, já escutei, já entendi, e eu quero a partir de hoje tomar a decisão de ter Cristo como meu Senhor e Salvador. Quero pedir que se levante a sua mão para a gente identificar você e ajudar você na caminhada que vai começar agora. Se alguém entre nós que hoje se converte ao Senhor, faça isso onde você estiver. Alguém vai identificar você. Pai, no nome de Jesus, nós pedimos essa bênção de não negociarmos quem nós somos. Nós pedimos que o Senhor cada dia nos fortaleça, Pai. Que o Senhor nos leve para mais perto do Senhor todos os dias. Pai, nós pedimos a disciplina de ter mais coragem de ler e de meditar e de estudar na Tua Palavra para que as nossas convicções sejam fortes. Não queremos, Pai, ser cristãos de YouTube, queremos ser cristãos que de fato leem a Tua Palavra, estudam, meditam, e que têm uma vida de oração com o Senhor e por isso Te conhecem, a ponto de serem capazes, de sermos capazes, Pai, de negar toda e qualquer tentação. Pai, nós colocamos a vida dos Teus servos que estão nas faculdades e que precisam lá, no ambiente em que às vezes são tentados a descrer, a permanecerem firmes. Nós colocamos para esses mesmos jovens que estão sendo tentados por coisas novas, porque antes tinham toda uma proteção da família, mas agora estão mais no mundo do que em casa. Que o Senhor os abençoe também, Pai. Dê-lhes coragem para pedir a ajuda que for preciso. A cada um de nós, Pai, nos dá as decisões, a força para as decisões, para que o nosso casamento, a nossa vida, a nossa família seja abençoado. Tem coisas que precisamos realmente pagar um preço, Pai, mas nos ajude a não abrir mão disto. Todos os que estão aqui, Pai, que sofrem pressões nos seus trabalhos, seja pelo ambiente tóxico, seja pelas irregularidades do trabalho, ó Deus, dá a cada um sabedoria para agir como Daniel. Nos abençoa, Pai. Nós Te escolhemos e não abrimos mão disso. Nos ajude a permanecer firmes nessa escolha, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém.